Boa noite, gente. Sejam bem-vindas aqui na nossa live de terça-feira, no Ana Miel que Entre Visitas. Hoje vamos conversar com a Neuza Raineri, vamos falar um pouco sobre saúde, sobre atenção básica, sobre as políticas de desmonte do SUS. Aguardando aqui a entrada dela. Ah, tá chegando. Vou adicioná-la para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Oi, Neuza. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem também. Vou Viva! perguntar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente se elas estão nos escutando. Vocês nos ouvem? Positivo. Aí, positivo. Bom, gente, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Ana Miel que Entre Visitas. Toda terça-feira a gente convida alguém para vir aqui dialogar com a gente sobre direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, enfim, tudo aquilo que é direito do cidadão e da cidadã. A gente vem dialogando aí nos últimos meses, desde maio, aqui às terças-feiras, e com o enfoque, claro, né, nas políticas municipais. E hoje eu estou recebendo aqui a minha querida amiga Neuza Raineri, Neuzinha, para gente, né, Neuzinha? Isso. Mais afetuoso. Quanto mais afeto, melhor. Exato. A Neuza é dentista, né? Atuou muito tempo também na atenção básica, né? Mas ela mesma vai trazer aí muito mais informações sobre o currículo dela. Ela que agora é pré-candidata a vereadora, né? Então, fala um pouquinho, Neuzinha, para a gente da sua trajetória. Tá bom, Ana. Primeiro, agradecer o convite de se arriscar com chamar alguém que é uma aluna da pré-escola nas redes, aprendendo o tempo todo e apanhando também. Para você ter uma ideia, minha nora ia sair, eu pedi que ela esperasse para poder me ajudar aqui na coisa, né? Eu já tinha pedido um checklist para você também, né? Mas, enfim, acho que acima de tudo não ter vergonha de aprender e de saber que tem muito para aprender, né? Eu acho que essa é a nossa riqueza da nossa trajetória na militância, né? E então, agradecendo quem está entrando aí para nos ouvir também, né? A generosidade, né, de dedicar algum tempo para ouvir falar de política, ouvir falar de política de saúde, né? Que tem sido tão, né, violentada nos últimos tempos, e a gente assistiu isso no cenário que ainda está muito ruim, né? Para a maioria da pandemia. Como a Ana já me apresentou um pouco, né? Eu sou dentista, tenho 36 anos de formada, né? Assim que eu me formei, logo depois, um ano e meio depois que eu me formei, eu prestei meu primeiro concurso público, trabalhei na Secretaria do Estado da Saúde, me exonerei do Estado, exatamente num momento muito parecido que a gente vive hoje, e foi a entrada do governo Quércia, né? Olha como eu sou antiga. E o Quércia entrou com o pé no peito da política de saúde que eu considero que era a mais consequente para se manter, né? Eu saí do Estado porque tive a honra de passar no concurso que Erundina chamou na sua gestão da capital. Ela encontrou a capital em frangalhos, não é? E teve a coragem de chamar um concurso público para lotar as unidades e no sistema de uma forma até vertical, rede básica, os pronto-socorros, hospitais, né? E eu tive a felicidade de passar nesse concurso, fui trabalhar na capital, fiquei na capital até o próximo desmonte, quer dizer, eu testemunhei
o que a gente construiu de bom, né, com o SUS, fiz parte dessa construção e testemunhei as tentativas e na verdade, o desmonte que vem sendo, né, construído. O Maluf se elegeu em 92 e assim, era muito doloroso ver o que Erundina e os trabalhadores e todo o encantamento que ela fez, né, ela criou naquele momento, sendo destruído. E surgiu um concurso na prefeitura de Diadema, eu estudei para passar, passei, né, e fui para Diadema. E em Diadema eu encerrei minha carreira, né? Trabalhei em Diadema por 21 anos, iniciei meu trabalho em Diadema no dia 13 de outubro de 1994, me aposentei em 1º de setembro de 2015. Tenho vivência de dentista de rede básica, eu fui diretora de uma UBS em Diadema, fui diretora de um centro de referência de DST, que a gente chamava assim na época de DST-AIDS, né? E que quando eu me aposentei a gente já juntava ali outras coisas que estavam muito próximas do programa de HIV, que eram as hepatites virais. E nesse centro de referência eu tive um tempo curto de gestão, mas o meu grande aprendizado de SUS eu acho que se deu lá, né? Porque ali a gente encontrou de fato a explicação da determinação social dos nossos problemas de saúde, né? Então, a minha experiência é essa, né? Estou fora do SUS desde então, mantenho minha prática ainda como dentista, né? Porque gosto muito do que faço. E aí a empreitada de entrar nessa história de ser pré-candidata a vereadora, né? Que está sendo uma aventura, uma grande aventura, mas Mas um momento calma, prazeroso. calma. Vamos falar disso daqui a pouco. Primeiro, eu queria que você contasse duas coisas. Tem a Luísa aqui está dizendo que está dando um retorno no som. Você está sem fone, né? Eu tô. Ah, será que é isso? Bom, você tem fone aí perto de você? Posso pedir para os meus secundaristas aqui me arranjarem. Ok, enquanto Ai, eles arranjam, eu queria, tá. Neuzinha, que você trouxesse para mim duas reflexões. Primeiro, a reflexão do que é ser dentista na atenção básica no SUS, né? Sistema público de saúde. E depois eu queria que você trouxesse um pouco também dessa sua experiência como gestora, né? Você foi gestora de UBS, foi gestora aí desse centro de referência de TST/AIDS, mas vamos por partes. Primeiro eu quero que você fale um pouco dessa sua vivência como dentista mesmo, né? Atendendo aí um público amplo, né? Pelo SUS, Sim, né? Então pessoas que buscam serviço público de saúde porque não tem muitas vezes outro tipo de recurso, né? Para investir em dentistas privados, né? Queria que você Uhum. falasse um pouco sobre isso. Então, quando eu iniciei a carreira no serviço público, né, a gente ainda não tinha essa terminologia dada ao serviço. O SUS passou a ter essa denominação a partir de 88, né? E quando foi realmente colocado, vamos dizer, para funcionar com algumas perdas em 90, né? Essa é a terminologia usada. Em 86, quando eu entrei, a prática, né, do serviço que era ofertado, né, dentro do consultório do dentista, era uma prática ainda antiga, de um profissional, e houve épocas que eu trabalhei sem auxiliar, existia isso, né? Então, um profissional e um auxiliar odontológico, que a gente chamava, né? E ainda havia aquele modelo que era o materno-infantil, né? Então, a gente atendia crianças, principalmente, gestantes, né? E as gestantes acabavam tendo direito ao acesso somente nesse momento. Aquela lógica bem do capitalismo, né? Vamos deixar a força de trabalho nascer forte e saudável para poder reproduzir o modelo, né? A transformação se vê exatamente com a evolução desse sistema, né? Em São Paulo, quando eu trabalhei, ainda seguia um pouco essa coisa, porque as coisas demoram para evoluir. E em Diadema, eu tive uma outra experiência. Eu trabalhei num consultório que havia uma equipe multiprofissional, dentista, auxiliares e um técnico de higiene,
que a gente chama, né, técnica de higiene dental, naquele tempo, que é um profissional que pode fazer intervenções em boca, né? E nesse espaço, a gente tinha já tem um pouco mais do SUS aplicado, de fato. A porta se ampliou, né? A porta se abriu, entrando os idosos primeiro, né? Com o advento da vacina da gripe, que vem lá de trás, né? E a gente aproveitava o momento da vacina da gripe para fazer o exame da boca dos idosos, né? Para diagnosticar lesões, diagnosticar necessidades de trocas de prótese, que naquele tempo a gente ainda não podia fazer, isso só se deu a partir de 2005, 2006, né? E aí, assim, eu acho que outro dia eu participei de uma live para o pessoal de São Bernardo para falar do programa de governo, né, dar uma contribuição lá, e eu acabo sempre tendo um tom saudoso, sabe? Porque eu acho que eu vivi um SUS muito interessante. Ou então é o meu encantamento pelo que a gente fazia, né, que me dá essa sensação. Porque a gente oferta, e eu tenho certeza que tem muita gente que oferta ainda, ofertava serviço de qualidade, né, com uma leitura de integralidade, sem essa história de que a prevenção, desculpe eu vou ter que dizer, mas isso sempre foi muito impregnado na prática, né, odontológica e era na prática médica também. Prevenção é uma coisa para pobre e tratamento é coisa para rico, tá certo? A gente assistiu isso agora na pandemia, né? Então, assim, é uma briga para você ter um leito de UTI, um serviço mais especializado, né, para os bairros mais periféricos. Então, a minha experiência foi de ter atenção integral, a gente atendia, eu aprendi a cuidar de bebês, de restaurar dente de bebê, na UBS, né? Eu tinha o acesso ao idoso, eu ofertei atenção de qualidade a adolescentes, a adultos. O limite que sempre existiu e que tentou se superar e até onde eu sei, nos últimos tempos, deu uma retrocedida, era de ampliar a porta para o adulto, né? O trabalhador, né? A gente vivia uma crise menos severa que agora, né? Então, o trabalhador não tinha uma porta aberta dentro do horário, né, de funcionamento da UBS, né? E eu imagino que com as perdas que a gente vem sofrendo aí de financiamento, de redução de quadro de pessoal, né, a reforma da Previdência da Vida, que desencanta trabalhadores, né, você acaba tendo uma mudança desses horários. Como gestora, aí, de UBS, foi assim, um momento realmente de sonho, né, de construir Foi com o que ano trabalhador. isso? Eu fui gestora de uma UBS em Diadema em 2001. 2001, né? Poder lidar com essa experiência de conselho gestor de uma UBS, sabe? Isso existiu, né? É realidade, né? Ter uma reunião enquanto diretora com um outro componente da equipe, né, da unidade, que sempre tinha uma figura do profissional da enfermagem, né, o enfermeiro ou a enfermeira, né, que é um profissional fundamental na rede básica. E a participação da população, dos usuários, né, a participação dos demais trabalhadores, né, de você poder compartilhar aquele espaço de decisões, é uma coisa única. Eu vivi isso também no centro de especialidade, né? Eu vivi isso no centro de referência de AIDS, né? Então, essa acho que é a riqueza maior, né? Dessa escuta da população, da escuta dos trabalhadores, de dividir esse espaço, que para mim nunca foi um espaço de poder, né? Eu não sei lidar muito bem com isso. Eu sei lidar com o espaço de construção de processos, né? É um perfil que o SUS foi reforçando em mim, né? Um papel de facilitação dos processos, né? E no centro de referência, quando eu falei que foi lá que eu tive a minha escola de SUS de verdade, é porque a gente tinha que lidar com a população que chegava para a gente
HIV positivo ou querendo se saber HIV positivo, numa condição de grande vulnerabilidade emocional, por conta da pressão que aquilo estava colocado. Eu fui trabalhar em 2002 lá, né? 2002, 2003 eu já estava com as mangas arregaçadas lá. Então, ter que trabalhar numa equipe mais que multiprofissional, né? Eu tinha que, enquanto dentista, fazer atendimentos. Tinha não, eu me inclinei a isso e como eu tinha esse perfil de lidar com a integralidade de ações, eu tinha uma agenda vasta de acolhimentos para aconselhamentos, né, de prevenção, né? Fui capacitada lá pelo final, no início da década, né, assim, lá para 2010, né, a fazer testagem para HIV, entregar esses resultados, receber gestantes, né, enfim, e dividir isso numa equipe de médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, né, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, um trabalho muito enriquecedor. E dirigir essa equipe também foi uma experiência muito interessante, né? De grande ganho, né? E de ver a construção desse processo tendo como centro o interesse dos sujeitos que nos procuravam. Eu lembro que essa era a frase que a gente mais usava. Aqui, a gente não tem objetos de trabalho, nós temos sujeitos que nos procuram, que têm desejos, que têm necessidades, que têm temores, né? E cada um deles, dentro dele, tem um mundo, né? E isso é uma coisa que talvez a gente não encontre tanto na prática privada, né? A gente está ali trabalhando no território, a gente está ali vendo como conhecendo a vida das pessoas, né? E mesmo como dentista, isso era muito frequente no meu dia a dia. Eu tenho uma agenda que 2, 3 pacientes, eu não fazia uma única intervenção em boca. A pessoa chegava para conversar, né? Para fazer um aconselhamento, né? Um aconselhamento de um preservativo que rompeu, né? De um encerramento de relação que se deu pelo computador, porque o parceiro ou parceira descobriu que o outro ou a outra era HIV positivo, né? Ou de um paciente, de um profissional que se acidentou lá na rede básica, né? Em algum atendimento e soube que o paciente que ele estava atendendo era HIV positivo, ou tinha hepatite, enfim, alguma DST, e a gente fazendo esse atendimento. Então, essa é a grande riqueza, né, que sempre me apaixonou no SUS, né? Tem até colegas que me chamam de dentista social, porque eu aprendi a lidar com isso como um espaço de integralidade. Eu não posso dividir a pessoa entre dente, orelha, pé, tornozelo, braço. Eu estou atendendo uma pessoa, um ser humano, né? Com singularidades, né? Que tem que ser respeitada. Pois é, você tocou num ponto aí que é bem importante hoje para pensar a saúde, né? Desse ponto de vista da integralidade, que é, né, o desmonte do SUS, né? A gente passa por um processo de desmonte do SUS que não começou ontem, né? Começou já há bastante tempo. Eu acho que começou desde que o SUS foi criado, porque foi uma luta, uma disputa política na sociedade para se criar um sistema único de saúde. Então, os campos progressistas, né, defenderam a universalização da saúde para toda a população brasileira, mas já na sequência da sua aprovação, primeiro com os vetos do presidente, na época, Fernando Collor de Mello, né? Isso. E depois com as milhares de emendas, né, que começam a surgir na legislação, né, geral da saúde, que é a Lei 8080. Então, acho que desde que a gente... É igual a Constituição, né? A gente disputou uma Constituição democrática, cidadã, progressista, mas no ano seguinte já tinha dezenas de emendas, né, ou de propostas de PECs, né, para alterar muitos dos dispositivos previstos nessas leis e principalmente para evitar que eles fossem
cada vez mais universalizantes, garantidores de direitos, né? Então, tem um setor liberal, hoje neoliberal, né, que sempre atuou com muita força aí para impedir, né, que essas leis que são marcos na nossa história, do ponto de vista da universalização de direitos, pudessem, de fato, né, entrar em vigor. Mas não dá para negar que, sei lá, dos anos 2000 para cá, né, esse processo, né, de sucateamento, né, de desmonte do Sistema Único de Saúde só vem se acelerando, né? E acredito que agora, com o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, isso ficou ainda mais... Pior. Ficou ainda pior, né? Então, uma das coisas que a gente discute é justamente a questão da gestão, né? Porque hoje a maior parte da gestão da saúde, pelo menos no nível municipal, nos níveis estaduais, elas acabam sendo repassadas, né, para organizações sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que você vê essa perspectiva? Você que teve essa experiência como gestora desse trabalho, que é um trabalho técnico, mas que também é humano, né, no sentido de humanizar o atendimento, né? Como é que você vê esse desmonte e essa privatização da gestão cada vez mais acelerada nas nossas cidades, né, no nosso estado? Então, nem só de alegria vive o homem, né? Eu assisti esse desmonte começar, né? Dentro de uma linha de uma estratégia de ampliação da porta do SUS, a saúde da família começou numa dessas unidades, dessa unidade que eu dirigi. E pela confusão de troca de gestão, teve eleição, mudou prefeito, né? A saúde da família que tinha sido incluída teve que ser desincluída, né? E a lei de responsabilidade fiscal, que começou a fazer muito sucesso em 2001, né? É mais uma daquelas coisas, né, que me parece que o neoliberalismo faz aquele pampeiro desgraçado. E aí você ouve as principais vítimas desses monstrengos defendendo com unhas e dentes, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal é correta, né? Parece muito interessante. Você só pode gastar aquilo que você tem, né? É uma lógica até doméstica. Mas ela acabou dando uma fechada em algumas coisas. E eu percebi, eu estava em Diadema nessa época, as OS entrando, porque o contrato de agentes comunitários de saúde era feito por uma OS. Não tinha concurso ainda, né? Então, já começou a ficar esquisito ali, né? E aí, assim, a gente foi assistindo. Contrata agente comunitário de saúde, contrata médico, contrata enfermeiro, enfermeira, e concurso público que não tem, né? Então, e o dinheiro público saindo. E aí a gente vai vendo com o tempo um certo descompromisso também, né? E aí hoje eu assisto isso de que jeito? A gente tem uma OS na região do ABC, né? Que o ano passado recebeu uma denúncia pública de uma emissora, não foi de um partido político, foi de uma emissora de rádio que acusa a SOS de ser o grande vetor de corrupção dentro do sistema de saúde da região, né? Assim, um grande cabide de emprego vinculado a gabinetes de vereadores, a prefeitos da região do ABC, né? E drenagem de dinheiro, né? Que não mostra a eficiência do sistema de saúde, né? E uma coisa que eu acho, assim, se eu pudesse qualificar no todo, o mais abjeto de tudo, né? Você tem pessoas esperando na fila de especialidades, às vezes anos, para ter acesso a uma consulta com um urologista, que sempre foi uma consulta muito difícil de se conseguir, né? Com a minha experiência dentro do ciclo de AIDS. E essa mesma fundação, né, essa mesma OS, ela acha um jeito de furar filas, né?
Então vai lá o sujeito com o cartãozinho, né, de A, B ou C, ou D, né, e fura a fila. Então, isso eu acho perverso. E aí a gente tem que lembrar que puxar para o nível federal, né? O SUS é um sistema hierarquizado, né? Tem um nível federal que deveria, inclusive, cuidar e zelar para que o que é privado também fizesse parte dele, né? A fila das UTIs deveria ter sido fila única. O SUS é responsável pela saúde, né? E o poder federal ele é responsável pelo todo, né? Então, assim, esse poder acabou, em determinado momento aí dos últimos tempos, pondo para funcionar, junto com o Congresso, uma PEC, né? A famosa PEC que a gente foi para a rua, né, Ana, gritar contra ela, a PEC do fim do mundo. A PEC 95, que baixou o teto, né, do financiamento de saúde, educação, das áreas mais importantes, né, do desenvolvimento do país. Não é? Então, isso a gente vai ver na resposta, né, no desmonte. E ainda assim, com tudo isso, se a gente não tivesse o SUS funcionando com o esforço de quem está lá ainda, eu não sei o que teria acontecido nessa pandemia. Né? Porque a fila única para a UTI não aconteceu. Né? As UTIs privadas ficaram para quem pôde bancar, quem tem planos de saúde bom, etc, etc. Porque não é qualquer plano de saúde também, não. Porque a gente viu um hospital aqui, que fica, acho que na Vila Mariana, a casuística de pessoas que morreu ali, no início da pandemia em São Paulo, é de causar preocupação, né? Um hospital que, assim, o primeiro caso, aliás, de morte por Covid se deu nesse hospital, né? Então, pode falar. Tem gente, Neuza, que muitas vezes não entende essa dinâmica, né, do porquê que nós, que somos de esquerda, que defendemos o SUS, queremos uma gestão democrática, participativa, feita por profissionais concursados em conjunto com a população, e não queremos a gestão feita por OS. Às vezes as pessoas não entendem. Então, acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso. O que está por trás, né, deste modelo de gestão de negócios, né? Está por trás o fato de que o Estado ele continua investindo recursos, né, para que essa gestão aconteça e seja efetivada pelas OSs. Só que como essas OSs, muitas vezes, na maior parte dos casos, não têm compromisso com a saúde, mas apenas com o lucro, elas diminuem, né, enxugam todo o seu aparato técnico, humano, tecnológico, né, e continuam recebendo esses recursos do Estado brasileiro. E o Estado, né, pensando aí nas 3 esferas. As pessoas às vezes não entendem por que a gente faz essa crítica. Porque esse recurso, né, que o Estado continua investindo, poderia estar sendo injetado diretamente na contratação de pessoal, na contratação de máquina, na contratação de equipamento, e não passando por um terceiro, né, que acaba virando esse gestor dessas organizações e muitas vezes, como a gente tem visto aí nessa denúncia recente do Rio de Janeiro, não vou citar a organização para não tomar um processo depois, mas tem, né, uma organização no Rio de Janeiro desmascarada aí, que também atua aqui em São Paulo, obviamente, que é uma rede muito grande, desmascarada por corrupção, né, dentro dessa gestão de diversos equipamentos públicos. Então, e é engraçado pensar sobre isso, porque o brasileiro médio, né, a brasileira média, às vezes acha que a corrupção, às vezes acha não, né, acaba sendo iludido pelos meios de comunicação de que a corrupção é algo da coisa pública, né, quando na verdade a corrupção só existe porque existe essa entrada e essa inter-relação entre o público e o privado. Né? Porque se não houvesse essa inter-relação entre o público e o privado, né, não haveria possibilidade de ganhos, né, acima da média por essas empresas, superfaturamentos, etc. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né, como que até discutir do ponto de vista, né, do investimento que é feito, as pessoas ainda precisam ter esse tipo de informação, né, de que as OSs elas recebem dinheiro público, elas não estão ali
Fazendo filantropia. Fazendo filantropia, exatamente. Você trouxe a palavra que eu estava tentando lembrar, né? Elas estão ali recebendo dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro do Estado, enxugando, tratando mal as pessoas, atendendo mal as pessoas, né? Quando o Estado, se tivesse um bom programa e um bom planejamento, poderia estar contratando pessoal e desenvolvendo uma rede dentro do próprio Sistema Único de Saúde. O que você ia falar antes, que eu Então, eu acabei me ia falar assim, intrometendo? não, é uma conversa, né? É uma conversa. E nós somos mulheres É que isso. adoramos conversar sobre a vida, né? E é a vida que a gente viveu e a que a gente quer viver. Eu acho que é interessante isso, porque como a gente vive aí uma crise do capitalismo, e isso se expressa nas empresas de medicina privada, elas precisam manter o seu ganho, não é? E Claro. aí ela tem que, numa frente, que geralmente é a midiática, falar mal do espaço público, falar mal de funcionário público, falar mal da gestão do dinheiro público, e esse dinheiro está sendo drenado para ele. Não é? A gente assistiu isso com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela foi feita para tirar um pouco mais do poder do espaço do serviço público, particularmente na saúde, eu acho, sabe? Porque, assim, você desestimula, inclusive, a entrada de pessoas naquele espaço, não é? E aí coloca uma falsa discussão, né, de que quem trabalha no serviço público e tem recolhimento, né, da sua previdência dentro de determinada faixa, não tem direito a chegar lá no final da sua carreira e receber o mesmo salário. É uma discussão absurda, né? Então, eu acho que o nosso principal papel, enquanto militantes de esquerda, é de mostrar essas coisas, né? De maneira até mais simples mesmo, né? De mostrar que muitas vezes a gente está vendendo, comprando um peixe, né? Que é o peixe que vai nos envenenar, que vai fazer a gente engasgar com a sua espinha, não é? Então, a hora que você tem uma reforma colocada como essa, o objetivo não é para o bem da gente, como diz meu companheiro, nenhum banco te liga para te oferecer desconto, né? Você tem uma reforma para banco ganhar dinheiro, ofertando previdência privada, não é? Tira direitos dos trabalhadores, esses direitos vão para onde? Né? Então, assim, o dinheiro que é tirado disso vai ficar no bolso de quem? Né? A mesma coisa a gente assistiu agora, na pandemia, houve uma grande injeção de dinheiro para os bancos poderem manter algumas pequenas empresas abertas. E a burocracia é desgraçada para isso. E aí as pessoas são obrigadas a voltar a trabalhar, bota a pandemia para rodar, estamos num platô que nenhum país do mundo tem, né? E aí, assim, começa... Eu ontem tive essa conversa com uma pessoa assim, tem muita política na história da pandemia. Eu falei, não, faltou política de saúde séria e honesta, com rede básica, fazendo lá, fazendo testagem, né? Garantindo isolamento, garantindo proteção para os trabalhadores, com equipamentos de proteção individual, que a gente viu que no começo não tinha. Tinha gente usando plástico na frente do rosto, não é? Porque não tinha máscara para usar. Muitos trabalhadores morreram. E mesmo então, se você pensar mesmo se você pensar nessa atenção inicial, nessa atenção primária, né, que é da testagem, tudo isso foi muito tardio, né? Eu mesma, quando fiquei com suspeita de que poderia ter pego a Covid-19, não tinha teste, eu moro no centro de São Paulo, não tinha teste na UBS disponível para fazer, entendeu? Então eu pagava R$300 na farmácia, e é isso, eu sou um caso, né, não sei até hoje se eu tive ou não, mas eu sou o caso como o termo técnico que não foi diagnosticado, né? Sim. Você é uma sensível ainda, né? Não sabe se você entrou em contato, se você tem imunidade ou não. Pode ser até que você Exatamente. para esse Mas
Mas é isso, não tinha teste na UBS no centro de São Paulo, né? E a gente está falando de uma das cidades mais ricas do Brasil, né? O maior Sim, PIB, cidade com o maior PIB, né, no Brasil é a cidade de São Paulo. Então, deixou muito a desejar, né, o planejamento enfim, da prefeitura, né, o planejamento dos gestores públicos, como eles gostam de ser chamados, né, sim, sim, diante da pandemia, né, muito pouco planejado, sobretudo para atender aí as populações mais vulneráveis. E aí você trouxe uma informação que é a diferença, né, de tratamento que é dado, né, nos hospitais que atendem majoritariamente pobres, pretos, periféricos, né, e a diferença daqueles hospitais, né, que recebem, até por onde se localizam, né, recebem aí, digamos assim, uma classe média alta de São Paulo. Então, tem dados muito desesperadores, assim, né, de níveis de morte, por exemplo, em hospitais onde se atendia majoritariamente pretos e periféricos, com índice de morte, taxa de mortalidade na UTI na casa de 90%, sim, né? Enquanto sim, o hospital o Emílio Ribas, aqui na Doutor Arnaldo, que é um centro, né, de referência, né, a taxa de mortalidade na UTI não chegou a 30%. Então, tem diferença até nisso. O sim, que que isso significa, né, do ponto de vista do atendimento do serviço público? Significa que esses hospitais mais periféricos que atendem a população majoritariamente negra estão sendo, de certa forma, muito mais sucateados, né, e têm condições de trabalho muito precarizadas, muito piores, né, do que esses que são grandes centros de referência para toda a cidade. Né? Eu fico assustada, às vezes, né, sim. quando a gente olha para esses dados e vê que eles possuem, inclusive, né, uma identidade étnica, né, por trás, né? Sim, tem, É tem, um tem, pouco como a tem isso, pandemia se né? mostrou para a gente. Ela começou de um jeito, né? Até vi um texto que eu estou tendo que fazer uma revisão, que ela entrou no país de avião. E agora ela cresceu pelos ônibus, pelo metrô, e é uma forma natural, não é? Ela veio de fora, como o H1N1, foi assim também, os Uhum. primeiros casos, não é? E aí a gente viu que foi se tornando bastante democrática e crescendo nas periferias e crescendo nos bairros mais pobres. Né? E aí, por que que um hospital que está num bairro mais pobre tem mais mortes? E por que mais mortes do nosso povo? Né? Porque nós somos a maioria, nós estamos na base da pirâmide socioeconômica, nós vivemos em condições de habitação com área de densidade demográfica muito grande, não é? Muita gente morando muito perto um do outro, né? Uma doença que tem o ar como um dos seus meios de transmissibilidade, né? Acaba facilitando, né? Usamos transporte público, né? Estamos sendo Estamos aí já há algum tempo, com certeza, entre os desempregados que já existiam antes da pandemia e os desalentados, estávamos entre a maioria. E aí, nós mulheres negras estamos. A bola da vez continua sendo nossa, né? A gente está ali de novo, sofrendo com essas questões. E, e, e o interessante quando você faz esse contraponto, né? O Emílio Ribas é um spa do SUS, né? Não é um hospital Sim, privado. Não é um hospital privado. exato. Né? Mas ele está na doutora Arnaldo. Né? E o TID, por exemplo, está lá nos rincões da capital. Né? Um bairro populoso, um bairro em que o número de casos que chegava ali era muito grande. Né? E o número de UBS que referencia, por exemplo, para aquele hospital, o número de serviços de especialidade que encaminha pacientes para ali. Então, são contradições e são diferenças sociais muito grandes. E que é doloroso, acho que particularmente para nós, negros, assistir que a morte tem cor, né? A morte tem cara, né? Assim como a violência contra a mulher. Como é que uma mulher negra é recebida numa delegacia quando ela é vítima de violência? Como é que ela é recebida num hospital se ela chega dizendo que ela foi vítima de violência sexual?
né? E aí tem outras coisas, né, Ana? Aí a provocação que nós temos que continuar fazendo é a seguinte: outros fatores colocados, né? Então, assim, a gente assistiu aquela coisa dantesca da semana passada, né? Da negação do direito à própria saúde, à vida, né? Assim, o ECA sendo rasgado, né? E por um fundamentalismo que babava, né? Rangia os dentes, né? Porque tem uma lógica ali colocada que nada pode superá-la, não é? O direito de uma família, o direito de uma criança, né? E o direito de uma equipe que se dispõe a fazer o que ela está preparada para fazer com qualidade, não é? Então, eu acho que o meu encantamento com o SUS passa exatamente por aí, porque vai tudo para lá, né? Tudo desemboca ali. Quando a gente fala da morte, da morte violenta, né? Quando a gente fala do acidente de trânsito, quando a gente fala da violência sexual contra a mulher, quando a gente fala das pandemias, né? Essa foi a primeira que eu assisti, né? E eu não estava lá e eu não sei como é que seria o meu comportamento, né? Ia ser, talvez fosse até desse envolvimento, mas sem saber com que a gente estava lidando. Agora, os nossos gestores, eles deram uma resposta em vários níveis, né? E aí por isso que alguns dizem que teve muita política, teve politicagem, né? Foram feitos movimentos eleitoreiros, tá certo? Sim, caixa, aquele trem, aquele trambolho de desinfecção, no meio de uma praça que estava fechada, que ninguém ia passar, só para aparecer no jornal que fez, não é? Em momentos de pandêmicos, em um momento de calamidade, que é assim que eu qualifico essa pandemia, as ações têm que ser drásticas, têm que ser mais focadas. E o poder federal, o nível federal, ele é que comanda o financiamento. Então, assim, sai da cena, joga a responsabilidade para os municípios e para os estados, né? E aí, agora, segunda-feira, vem comemorar o sucesso do controle da Covid, com 3,5 milhões de casos e com cento e quantos mil mortos, não é? Então, é muito maluco. Então, assim, a gente deveria ter tido desde o início isolamento, né? A gente deveria ter tido as frases em inglês, assim, mas tem que fechar, é o jeito. A Europa fez isso, os Estados Unidos fez isso tardiamente e pagou o preço também, não é? É a escolha entre a vida e a morte. Então, assim, é o dinheiro contrapondo-se à vida. E as vidas, em sua maioria, que vão embora, são as dos setores mais populares, né? Então, parece que isso nós vamos viver ainda por um tempo, né? Vida contra vida, né? Esse governo federal não tem nem assim mais o que dizer, né? Porque assim, o que significa a gente enfrentar uma pandemia sem ter ministro da saúde? Né? O que significa a gente enfrentar uma pandemia, né, com recursos sendo realocados para cuidar disso e o governo não ter utilizado nem 40% dos recursos destinados para usar na pandemia. Eu fiquei assustada com isso. É de um nível assim, de incapacidade, mas não é uma incapacidade técnica, é de uma incapacidade de compreensão, né, do que é essa pandemia dentro de uma sociedade como a brasileira. Ou talvez até tenha a compreensão e não esteja nem aí mesmo, né? Talvez o Idaí seja o mais... O Idaí, né, do Bolsonaro seja o mais representativo daquilo que ele realmente pensa, né? Alguns vão ter que morrer mesmo, então deixa morrer antes eles do que eu. É mais ou menos esse o pensamento dele. Não tem muito o que a gente fazer do ponto de vista, né, até da discussão, porque neste governo não dá para a gente pensar políticas públicas. A gente tem que derrubar esse governo para a gente poder reinstaurar qualquer tipo de programa de ampliação, né, de universalização, seja de qual for o direito. Né, porque todas as semanas eu estou aqui conversando e assim, é só limitação, é só fechamento, é só
retirada, né? Então, qualquer plano, né, que a gente pense de resgatar esse país, né, de um outro tipo de desenvolvimento que respeite os direitos humanos, que atenda a população, que garanta os direitos previstos na Constituição, passam necessariamente por a gente tirar esse homem do governo. Sim, Não tem conversa ali, né? sim, Então, sim. mas aí eu Ele e o queria ver com ministro vocês, dele, né? Ele todos eles, todos todos eles que estavam naquela salinha, naquela reunião ali no dia daquela, né, reunião eles. ministerial ali, todos eles. Isso. Mas o que dá para a gente fazer em âmbito municipal, né? Vamos trazer agora o debate aqui para o Sim. âmbito municipal. O Carlos está dizendo aqui, ó, durante a pandemia, 400 mil pessoas deixaram os planos de saúde e essas pessoas buscarão atendimento no SUS que está sendo desmontado. Exatamente. Então, você tem aí uma sobrecarga ainda do SUS em função do desemprego, da miserabilidade das pessoas que não, né? O que vai cortar? Vai cortar a comida? Não, vai cortar o plano de saúde, né? Que sempre foi um luxo, né? Sim. Inclusive, se você vai para as periferias, né? Vai para a casa da minha mãe, para as comunidades, assim, as pessoas têm orgulho de dizer que tem uma carteirinha de um plano de saúde, porque chega a ser quase que um status social, né, dentro da comunidade você ter plano de saúde, o que é muito ruim, né, para a gente que defende o SUS, para a gente que quer defender o SUS, mas também é compreensível para essas pessoas que enfrentam filas enormes, ficam 5 anos tentando fazer uma operação de joelho, né? Enfim, não conseguem, né, fazer tratamentos muitas vezes por conta dessa espera. Então acabam se convencendo, né, de que o privado pode ser melhor. Desconstruir este pensamento também é uma tarefa, né, dos próximos períodos aí. Mas a gente só consegue desconstruir esse pensamento se a gente realmente consegue investir mais recursos no SUS, né? Para que ele possa funcionar de maneira mais adequada, né? Enfim, atendendo aí com melhor qualidade ao conjunto da população. Mas dá para a gente fazer alguma coisa em nível municipal? Acho que é por isso que a gente está nessa história, né, Ana? A gente primeiro tem fé na humanidade, né? Não são todos os humanos que estão desperdiçados, vamos dizer assim, em termos de pensar no outro, né? Eu acho que tem isso. A gente tem uma vontade muito grande de que a população se aproprie desses espaços, né? Então, eu fico pensando que, assim, o que um mandato de vereador, que é isso que nós estamos, em primeiro, né, colocando aqui, é um espaço de organização da população. Não é? Claro que a gente vai colocar questões, o que eu posso propor para melhorar o financiamento de ações municipais aqui. A gente já está gritando por inversões de prioridade, né? Eu fico maluca quando eu vejo as viaturas da prefeitura sendo mudadas de cor a cada gestão, ou os meios-fios sendo pintados, e você sabe que teve gente que não tinha EPI para atender. Como assim? Né? Então, e aí um trabalho, o famoso trabalho, essa expressão nos persegue, o famoso trabalho de formiguinha, né? De estimular que a população se aproprie dos espaços que lhes são fechados, né? Assim, câmaras não deixam as pessoas entrarem para assistir suas sessões. Os horários de sessão de vereador, de Câmara de Vereador, são horários que são quase que proibitivos, né? Tribunas abertas são muito raras, pelo menos aqui no ABC, né? Eu não sei como é que funciona aí em São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que buscar esse estímulo e buscar as parcerias na sociedade, porque saúde, pelo que a gente está conversando aqui, não é só médico ou dentista atendendo uma pessoa, né? Você tem igreja, você tem a escola, você tem o terreiro, você tem a parteira, que ainda existe uma figura, né, importante, particularmente nos interiores, né? Não foi só a minha mãe que pariu 5 filhos em casa. Tem mulheres hoje em dia que, se não tiver uma parteira no bairro, provavelmente ela não vai ter o seu parto facilitado, né? Então, eu acho que nós temos que buscar esses atores, né?
fomentar os movimentos que já existam, né? E continuar na luta, né? Eu acho que eu não tenho receita pronta para isso. Eu não sei, nunca fui vereadora, né? Estou próxima de alguém que foi, né? Mas assim, eu acho que nós vamos ter que valorizar o que a gente diz que é o melhor jeito de administrar. Participação popular, participação dos trabalhadores. O que os trabalhadores que estão lá acham que pode se fazer para melhorar? Nós já sabemos que a questão do financiamento é central, né? E o dinheiro que vai para as empresas privadas, que fique, né, dentro das instituições, não é? E a gente precisa, para que a demanda também seja menor, né, para que a fila diminua, nós precisamos de condições sociais melhores, nós precisamos mudar o modelo, né, das relações que existem entre o poder e o povo. É a vida que tem que ser valorizada, né? Não é o dinheiro. O dinheiro é bom para dar qualidade de vida para todos, todas e todos, não é? Dinheiro não é para a gente dormir em cima dele, no colchão, né? E o dinheiro público, ele tem 200 e quantos milhões, nós somos? De donos, né? A gente constrói a riqueza do país, né? Então, ele tem que ser revertido para isso. Então, eu acho que nesse espaço que a gente está buscando, o nosso papel central é esse, é de que resgatar dentro da população, né, o respeito que ela tem que ter por ela mesma, né? E até de lembrá-la que há escolhas que ela não tem que ser mais punida ainda, né, pelas escolhas que fez, mas observe as escolhas que fez, né, e siga aquele que elege, né? Veja o que está sendo feito, né? Eu acho que a gente, assim, minha grande questão é essa, assim, os atores que a gente tem que trabalhar junto, né? A população e os trabalhadores, né, dos serviços de saúde. Eu acho que isso a gente consegue alavancar algumas coisas aí. A Virgínia Junqueira, né, companheira aí de Sim. lutas, né, ela tem falado muito nos debates sobre saúde, né, do programa do Boulos e da Erundina, nossa chapa majoritária para a Prefeitura de São Paulo, sobre a gente pensar, né, num processo um processo mesmo, porque não é algo que se faz da noite para o dia, do dia para a noite, mas num processo permanente de desprivatização, né? Que seria possível fazer isso em âmbito municipal, né? Que é possível fazer isso em âmbito estadual, porque muitos desses convênios, né, desse processo privatista conveniado, ele é feito na própria região, né? No próprio município, no próprio estado. Então, acho que essa é uma bandeira também para a gente carregar e impedir novos processos de privatização, né? De concessões aí para a iniciativa privada. Talvez a gente, enquanto vereadoras que acreditamos aí na importância do SUS, tenhamos que ser bastante atentas, né? E combativas no continuar desse processo de privatização. Porque a depender de quem for eleito para a prefeitura, esse processo pode continuar, né? Assim como na educação. Ser estimulado, né? Cada vez mais. Neuza, fala um pouco das suas redes sociais para quem nos assiste, para quem quiser te seguir. Você quer que eu diga os meus endereços, hein? Ai. Bom, eu sou Neuza Raineri no Facebook. Eu sou Neuza Raineri em tudo. Então, bota lá os como chama, os arroba e vai acabar me achando. Ótimo. Vou aproveitar para convidar quem estiver assistindo. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma roda, todas as vozes da cidade, para discutir saúde e assistência social aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, vamos contar com a Virgínia Junqueira para ser uma das facilitadoras do debate. A Eliette Barbosa, que é assistente social, já trabalhou com habitação aqui nas periferias de São Paulo. E o Santana, que é lá do coletivo Butantan na Luta, né? Então eles têm feito uma luta muito importante aí no campo da saúde. Ele também é conselheiro municipal de saúde. Então vai ser
um momento importante da gente reunir, né, informações. Quem quiser participar não precisa entender do tema, é só chegar na sexta-feira, entrar lá no anamielke.com.br, que vai ter as formas de participação. Vai ser tudo online, né, porque por enquanto a gente ainda está nesse processo de isolamento, mas vai ser um debate super importante para a gente pensar essas propostas, sabe? Essas coisas mais concretas, né, que a gente gostaria de implementar na cidade, se a gente conseguir aí conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadoras das nossas cidades. Para quem não sabe, gente, a Neuzinha é pré-candidata em São Caetano. Ela não disse Obrigada. isso. Ah, Então não vamos a... disse. Não, Então nós duas se... eu comecei a falar na apresentação. Então, É nós o meu duas, se formos encantamento. eleitas, vamos fazer uma excelente dobradinha aí na Grande São Paulo, porque é isso, uma cidade como São Paulo, com uma região metropolitana como essa, não pode ser pensada também de forma exclusiva, né? Ela tem que pensar de forma metropolitana, porque os problemas, eles são muitos e são exatamente nas bordas das cidades, né? Nas periferias, onde Quase fica ali a linear. divisa, que Quase fica a linear. divisa entre um município e o outro, que estão os maiores problemas, os maiores gargalos. Então, acho que a gente vai ter muito trabalho conjunto para fazer aí a partir de 2021. Se Deus quiser. Vamos lá. Vamos que vamos. Gente, Vamos. muito obrigada pela participação hoje. Obrigada, Neuzinha. Foi muito bom estar com você. Espero fazer outras lives como essa. Fico à disposição também aí para ir para as suas lá, para discutir. Obrigada, viu, Ana? Obrigada de verdade. E eu vou ver, acho que eu não tenho nenhuma agenda nesse horário da sexta. Eu já vi a chamada pelo seu Instagram, achei fantástico, e é isso mesmo, né? É um espaço de grande riqueza, né? E você disse que um dos parceiros que vai estar aí é Santana, uma expressão de que o Exato, movimento popular organizado conquista coisas, né? Eles exato. conquistaram no Butantã, né? Coisas assim fantásticas recentemente, né? A vontade da população, juntando vários setores diferentes, não eram só pessoas de partidos de esquerda, não. Era gente do bairro ali, né? Extremamente tocado com perda de um equipamento de saúde, não é? Isso Exato. mobiliza, né? Isso é importante. Parabéns pelas ações, tá? Nos Tchau, tchau. vemos aí na luta. Se Deus Beijos. quiser. Outro. Tchau. Tchau.